Boa noite, meus caros. É exatamente isso. Contando com a Lisete, a minha presença aqui é praticamente um improviso. Mas não se assustem muito, porque o tema que eu pretendo conversar com vocês rapidamente não é um improviso. Não é improviso porque é um assunto que eu pessoalmente tenho pensado muito a respeito disso, motivado por uma série de coisas, entre elas, obviamente, as leituras que eu faço das obras espíritas e do trabalho que também faço semanalmente aqui nessa casa, que oriento um grupo de pessoas que começa a estudar a doutrina espírita. Então, algumas coisas chamam a atenção e, obviamente, a gente procura encontrar uma série de soluções daquelas nossas dúvidas de existência dentro da doutrina espírita. Então, com um certo atrevimento, eu tinha marcado como praticamente título desse assunto, que hoje vou tentar, pelo menos, introduzir ele na nossa ideia de pensar, eu chamei de fórmula de vida. Evidentemente que é uma ideia muito pretensiosa, né? Porque ninguém tem efetivamente a fórmula de uma boa vida. Mas, se nós olharmos com cuidado, bastante cuidado, e nos dedicarmos a pensar um pouquinho nos fundamentos que a doutrina espírita nos apresenta, e sendo mais amplo ainda, se nós pensarmos nos fundamentos da mensagem do Cristo, que a doutrina espírita acolhe integralmente e até procura expandir, porque procura ampliar o nosso conhecimento sobre ela, aí nós vamos, sem dúvida nenhuma, com um pouco de esforço, com muita dedicação, nós vamos encontrar a melhor fórmula para essa nossa vida. Onde é que está a origem da preocupação com isto? Eu tenho um hábito e tenho um gosto muito marcado por história. Eu leio muito a respeito disso, eu quero compreender como é que aconteceram as coisas aqui na nossa região, no Brasil e no mundo inteiro. Eu leio muito sobre isso. E eu comecei a perceber, de um tempo para cá, graças a essas leituras todas, de que a nossa sociedade ela tem mudado muito. Mas não as mudanças que aparentam ser o progresso científico, tecnológico, não só isso. A preocupação minha com as mudanças é a mudança de comportamento das pessoas. E um determinado autor me chamou muito a atenção quando ele diz, chamado Fernando Brodel, o nome dele, ele diz o seguinte, que a ideia de felicidade das pessoas, ela é muito recente. Segundo ele, até 600, 700 anos atrás, a ideia que as pessoas deveriam ser felizes não fazia parte do dia a dia das pessoas. Porque nós tínhamos, vamos imaginar, 600, 700 anos atrás, nós tínhamos, a não ser para aqueles nobres, para os príncipes, para os reis, a vida da maior parte das pessoas era uma vida muito simples. Muito trabalho, pouco conforto, muitas vezes pouca comida e quase que uma certa reprodução das pessoas e das famílias e orientação de algumas igrejas que traçavam o caminho conforme as pessoas deviam viver. Então a ideia que se tinha era de passar por esta vida obedecendo naquilo que fosse possível à vontade do rei e obedecendo naquilo que fosse possível à vontade de Deus traduzida pela igreja. E a felicidade, a ideia de ser feliz, de ter uma vida melhor, era sempre assunto de uma vida futura, nunca da vida das pessoas. Nesses últimos 600 anos esse processo foi mudando, essa concepção foi mudando. E praticamente há 150, 200 anos atrás, quando aconteceu a maior parte do progresso material da humanidade, é que começou a haver uma tentativa dos filósofos e dos poetas especialmente, de dizer que o nosso destino é ter uma vida feliz. E se vocês observarem, nós todos podemos observar isso, é o que nós fazemos no dia a dia, né? Encontra alguém está de aniversário, felicidades, ano novo, um ano novo feliz. Se perguntarmos para as pessoas, para a maior parte das pessoas, o que vocês querem para os seus filhos, por exemplo, quero que sejam felizes. É o grande mantra da humanidade de agora. Verdade, tomara que isso fosse possível muito rapidamente para a maior parte das pessoas.
Mas se nós formos também um pouco mais cuidadosos e observarmos que tipo de vida nós, a humanidade, está vivendo agora, diferente daquela do passado, nós vamos chegar a uma conclusão que não é só uma observação minha e por isso mesmo de muito pouco valor, mas muita gente que dedicou a vida a pensar na história da humanidade, no desenvolvimento das pessoas, os grandes filósofos e os grandes religiosos, a grande maioria deles constata que hoje a maior parte das pessoas vivem muito mais angustiadas do que vivendo momentos eventuais de felicidade. Ainda hoje, pouco antes de abrirmos a casa para começar a receber as pessoas, fizemos um pequeno encontro, como sempre fazemos toda segunda-feira, aqui dentro, lendo uma passagem de um livro de orientação para todos nós, e dizia exatamente isso, falando da necessidade que nós temos de melhorarmos as casas espíritas e criar um processo de formar pessoas para acolher as outras que estamos aqui. Bem, uma recomendação evidente, mas por que aqueles que escreveram um livro muito bem orientados pela espiritualidade estão nos dizendo? Porque a maior parte das pessoas que hoje procuram as igrejas ou os centros espíritas, ou quem sabe até os consultórios dos psicólogos e psiquiatras, elas vivem em um processo de angústia muito grande, porque não conseguem talvez compreender que a felicidade que nós desejamos mutuamente é, no estágio atual do nosso desenvolvimento, uma coisa muito efêmera. Nós somos felizes por alguns momentos, por alguns minutos, e quando nos deparamos com situações da vida diária, acabamos reconhecendo que aquela felicidade que foi muito gostosa ontem já passou e hoje nós estamos perdidos de novo. No centro espírita, não falo neste, nos centros espíritas do mundo inteiro, nós identificamos de modo muito concreto isso, pela enorme manifestação de pessoas com processos obsessivos. Alguns bem leves, bem suaves, e em alguns casos até um processo obsessivo extremamente intenso, que transforma a vida da pessoa numa angústia quase que constante de 24 horas. Segundo os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas de modo geral, parece que a marca dos tempos de agora é a angústia das pessoas. Por mais que nós tenhamos informação, e todos nós hoje temos muito mais possibilidade de adquirirmos informação do que os nossos pais, nossos avós, a marca de quanto mais informado, às vezes mais angustiado está, porque fica sabendo das dificuldades que nós vivemos. Nós podemos observar isso na nossa vida diária. A nossa vida econômica, por exemplo, aqui no país, que é parece um constante de altos e baixos, parece com uns momentos de prosperidade e logo depois alguns momentos de profunda tristeza, com uma enorme quantidade de pessoas não tendo mais sequer condições de dar conta da sua subsistência e da sua família. O clima político é outra coisa que nós já não temos mais confiança, O povo não tem mais confiança no que está posto para todos nós, então é essa angústia completa. E não é um privilégio do Brasil, isso está acontecendo em vários países do mundo, com algumas raras exceções as coisas andam um pouquinho melhor, mas a maior parte das pessoas fica até desesperada quando enxerga tudo isso. Bom, qual é a solução que nós temos para ao menos amenizar este processo tão maluco dessa sociedade atual? Fórmula, temos que encontrar uma fórmula de vida. Qual é a fórmula, qual é a recomendação, qual é a maneira que nós podemos nos propor a viver, a mudar a nossa forma de viver de tal sorte que diminua a nossa angústia pessoal, o nosso sofrimento, quando nós vemos toda essa situação ao redor de nós, e quem sabe possamos com isso mesmo mudar a forma de vida da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos companheiros de trabalho, daqueles que dividem conosco até esses momentos aqui no Centro Espírita. Segundo a doutrina espírita, e eu nunca me canso de repetir uma frase do desembargador Zalmino Zimmermann,
que ele diz que a doutrina espírita, iniciada aqui, oferecida para nós pelo Livro dos Espíritos, ele diz que ela pode ser encarada como a síntese do conhecimento, que nos dá uma nova mudança, uma nova perspectiva, como se depois dela todo o conhecimento humano tivesse que ser alterado. Ele fala isso com muita convicção, porque afirma que a doutrina espírita ela é uma nova visão da filosofia que nós sempre levou a humanidade adiante, é uma nova visão do aspecto religioso, é uma nova visão da própria ciência, que começa a incorporar a necessidade de, junto com a ciência, nós olharmos o espírito humano, que até agora a ciência sempre deixou para o campo da religião. E diz que também essa revolução que a doutrina espírita nos faz, uma nova forma de ver, é que nós devemos, a partir deste tripé, ciência, filosofia e religião, condensado na doutrina espírita, nós devemos dar um passo adiante para olhar a vida com um outro olhar, o olhar em busca da beleza, da harmonia, da concórdia, da paz, de modo geral. Mas, por isso mesmo, porque é um conjunto imenso de informações, é uma forma de ver a vida e a nossa própria vida de modo tão diferente do que nós sempre fomos ensinados, que nós temos que buscar dentro desse conjunto de informações algumas coisas que possam, a cada dia, fazer a nossa mudança de perspectiva. Eu escolhi um pequeno trecho, que é a pergunta 151 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec, naquela enorme epopeia, ele indagando do mundo espiritual, né, as informações todas, para depois, pensando de uma forma muito introspectiva, muito organizada, onde ele preparou esse Livro dos Espíritos. E num determinado momento ele pergunta aquilo que os Espíritos estavam dizendo para ele que era verdade, que nós fomos criados num determinado momento da passagem do tempo para cada um, nós somos criados por Deus com um destino muito bem definido. Criados simples e ignorantes, mas chegaríamos a um estágio de absoluta felicidade num tempo qualquer, que não é indicado para ninguém. E também afirmaram, uma das formas desta melhoria, desta mudança, de se aproximarmos da felicidade, é que o homem, o ser humano, vai passar por diversas existências aqui na Terra e depois vai continuar a sua vida no universo inteiro. Então Kardec pergunta assim, onde é que isso é um verdadeiro dogma, né, da doutrina espírita? Dogma no sentido que é uma informação, um conhecimento, uma afirmação, que se ela não for aceita, não adianta o restante. Pessoa que acreditar em alguma coisa da doutrina espírita e não aceitar para si própria a ideia de reencarnação, vai ver que está construindo uma casa sem alicerce. Ela vai desmoronar logo, logo. Então, Kardec chegou, não Kardec, mas na verdade, alguns tradutores de Kardec chegaram a usar a expressão dogma da reencarnação. Dogma é, na visão, na teologia da Igreja Católica, uma verdade que não pode ser contestada. É diferente no movimento espírita, que nós podemos discutir tudo, né? Mas Kardec reafirma, mesmo a reencarnação pode ser discutida, só que estão avisados, né? Quem não aceita não vai ter base para seguir adiante, mas pode discutir. E nós discutimos isso com muita frequência aqui nos nossos grupos de estudo. Mas Kardec pergunta para o mundo espiritual, onde é que se justifica, onde é que se fundamenta essa ideia que nós temos que passar por diversas vidas? Me permita. A resposta do mundo espiritual é muito clara. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o processo de melhoria pessoal? São filhos de Deus todos os homens. Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio e o castigo sem remissão, sem conserto. E aí Kardec faz uma
um comentário que é muito mais esclarecedor quase que do que essa resposta do mundo espiritual. Kardec diz o seguinte, e vejam a beleza desta informação de Kardec e a lógica com que ele afirma e nos oferece essa informação. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus permite a todos os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes a vida corporal. Sua justiça, justiça de Deus, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Tem mais ainda, mas vamos parar um pouquinho por aqui para falar sobre a respeito disso. Vejam só, quando cada um de nós consegue ter aqueles momentos assim de um pouco de paz, de sossego, de dedicação a pensar em si próprio e na sua vida, eu tenho certeza que nós acabamos chegando à conclusão de que nós, nesta existência, focando só nessa, fizemos uma série de coisas do que um tempo depois nos arrependemos. Nós todos cometemos erros. Às vezes erros muito sérios, muito graves, e às vezes alguns erros que para nós, num determinado momento, é uma coisa bem pequenininha, mas na vida do outro que sofre a consequência do nosso erro, é uma situação extraordinária. Eu tive uma oportunidade uma vez de, praticamente durante vários meses, ter uma pessoa que eu tinha como amiga e ela passou vários meses sem falar comigo. E eu virava a cara quando me encontrava. E eu acabei sabendo depois, e depois nós felizmente conseguimos reatar sem problemas, dando risada até das atitudes dos dois. Ela disse que um determinado dia eu encontrei com ela num elevador e fiz que não vi. É possível, mas eu não lembro de tê-la visto naquela ocasião, mas enfim, eu ignorei uma pessoa que era minha amiga. Provavelmente ela estava, naquele dia, um pouquinho já desconfortável com alguma coisa, mais desconfortável ficou com uma atitude infeliz de minha parte. Que se eu fosse mais atento, quando entrava no elevador, eu olharia as pessoas que estariam ali e teria a oportunidade de cumprimentar, até porque era um amigo. Bom, isso se consertou, mas foram problemas. E aquilo que a gente não consegue consertar? Aqueles erros que nós cometemos, que não temos chance de consertar com as pessoas que sofreram a consequência daquilo. São exatamente estas coisas que a doutrina espírita, que o mundo espiritual, com todos os intérpretes, dizem que são as causas das nossas infelicidades. É quando nós olhamos para a nossa própria vida, imaginando que o agora, o momento de hoje, é o momento fundamental dela. Mas não um momento fundamental como uma projeção de futuro, mas um momento fundamental porque é o desaguar de todas as coisas que nos aconteceram. E às vezes nós temos absolutamente motivos para esse desespero até. Imagina-se a situação de um pai, de uma mãe de família, com responsabilidades por cuidar e sustentar filhos, às vezes, e no fim do mês, chega num determinado momento e não tem emprego, e não tem dinheiro, e até não tem comida em casa para oferecer para a criança. Essa pessoa fatalmente vai entrar num momento de angústia, de desespero, e vai achar que a vida é só sofrimento. Ela não vai conseguir pensar que um dia ela vai alcançar um momento de felicidade absoluta. Nós vivemos o momento. E é este, o viver o momento, que é o nosso desafio. Nós estamos, na humanidade de hoje, em vários países do mundo, inclusive no nosso aqui, vivendo momentos de terrível angústia, porque aparenta que não há saída para os nossos problemas. Para os problemas pessoais, os que nós vivemos, os nossos problemas de família, relacionamento de família, pais e filhos, marido e mulher, aquela família mais estendida, pai e mãe, os problemas no trabalho, os problemas gerais da sociedade. Parece que o mundo está vivendo muito mais angustiado do que no passado. Mas eu tenho absoluta convicção, e que cada um pense a respeito disso, e eventualmente eu gostaria de estar errado, é que
a razão fundamental pela qual nós passamos por esse momento de angústia, achando que agora é mais difícil do que sempre foi, é que nós estamos cada vez mais pensando no momento de agora. E não pensando, não nos dando conta da grande lição de Jesus e do esclarecimento que a doutrina espírita nos dá. Vejam só, de novo, continuando, não informação do mundo espiritual, mas o que Kardec escreveu a respeito e que convido a que todos nós pensemos. Não trabalharia Deus com equidade, quer dizer, com igualdade entre todos, nem seria de acordo com a sua bondade se ele condenasse para sempre os que talvez hajam encontrados, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Reconhece aqui Kardec que vários de nós cometemos erros porque somos influenciados pelas pessoas que estão conosco. Erros influenciados na família, no local de trabalho, com os amigos, enfim, nas nossas escolhas políticas, econômicas e sociais. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, ele não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas. E não haveria imparcialidade no tratamento que a todas as pessoas ele dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. É a única que pode explicar o futuro. E é a única que pode firmar as nossas esperanças, pois nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica isso. Os espíritos nos ensinam exatamente isso. Essa ideia de que nós cometemos erros, nós e todos nós, né? Todas as pessoas, nós cometemos erros. Uma parte grande dos erros por ignorância. Nós não sabíamos. Um exemplo desse que eu falei. Se eu soubesse que o meu amigo naquele dia estava tão sensível a um cumprimento, eu não só cumprimentaria, eu ia abraçar ele. Né? Mas eu era ignorante daquele assunto, pelo menos naquele momento. Não me apercebi. Então nós cometemos erros por ignorância. Não sabemos que certas atitudes são erradas e que podem causar prejuízos na visão dos outros que estão dividindo a vida conosco. Mas também nós cometemos erros porque nós estamos, às vezes, envolvidos num meio onde o pensamento dominante daquele meio nos leva a induzir um erro. Semana passada, neste grupo de estudos de terça-feira à noite, que nós estamos começando a estudar os fundamentos da doutrina espírita, nós fizemos um pequeno desafio para todos nós aqui. Qual seria o tempo que nós, saindo de uma ocasião de 1h30, de um estudo sobre a doutrina espírita, e que encerramos ela sempre, como é hábito, com uma prece, dizendo, estamos bem. Quanto tempo levaria se cada um de nós fosse, por exemplo, terminado aquele nosso encontro, fosse para um bar e fosse se encontrar com meia dúzia de pessoas que estivessem discutindo qualquer coisa, qualquer assunto? Quanto tempo nós levaríamos para entrar naquele clima de discussão e esquecer aquele clima de harmonia, de busca de compreensão que nós desenvolvemos durante 1h30 aqui? Claro que ninguém foi a fazer aquele exercício ali, mas era uma ideia de pensar. Mas eu tenho certeza que todos nós que estávamos aqui naquele dia, se fizéssemos isso, levaríamos alguns minutos para entrar no clima dos outros. Ora, isto é uma das ideias que nos fortalece a percepção de que a reencarnação, como uma oportunidade, ela está a nosso favor. Porque se hoje nós estamos envolvidos num meio, e nós estamos vivendo isso na nossa sociedade atual, um meio de enorme conflito, de todos os tipos, isso não é uma situação que vai permanecer para sempre. Nós temos, sim,
agirmos como efetivamente cristãos, atuar para mudar o que a sociedade atual está oferecendo, o que a nossa família atual está causando, o que o nosso trabalho, o clima do nosso trabalho está nos proporcionando. Nós temos que agir, mudar o nosso comportamento naqueles momentos de angústia, de sofrimento, de tristeza. Não vamos conseguir tudo que nós imaginamos. É claro que não. Porque às vezes nós somos um contra uma multidão. Não é? Mas Cristo nos ensinou exatamente isso. Vós, os que estão me ouvindo, sois o sal da terra. É uma expressão dele. Aquele que tempera o próprio mundo. Aquele que pode mudar a realidade. E nós todos podemos. Firmes, cada vez mais firmes nessa convicção, que aquilo que nós não mudamos agora, que não dá certo o nosso esforço, que nós não alcançamos tudo aquilo que nós queremos, nós vamos ter uma nova oportunidade. E uma nova, e uma nova, e uma nova. Essa é a ideia da reencarnação. Mas a gente tem que olhar ela também como uma certa humildade, que talvez seja mais difícil. Assim como nós, cada um de nós, terá esta oportunidade numa nova reencarnação, então, de cumprir aquilo que não conseguiu cumprir agora, de não atingir tudo aquilo que se propôs a fazer nesta vida e não consegue, porque está envolvido com todos os outros também terão a mesma oportunidade. Essa é uma beleza imensa, essa ideia. Aquele que eu tento mudar, que está na minha vida, na família, no trabalho, na sociedade, que está comigo, e eu acho que ele está errado, e eu faço um esforço para mudar, e às vezes consigo nada, ou consigo só um pouquinho, ele também vai ter uma nova oportunidade de reencontrar comigo, e tentar fazer com que eu também compreenda a visão dele, e quem sabe me modifique. Porque, é claro, né? Nós não temos a razão em tudo. Nós imaginamos que estamos sempre cobertos de razão e que os outros é que são a causa dos problemas, mas nem sempre somos. Né? Nós temos é que desenvolver, e de novo, esse é uma grande motivação para nós nos darmos conta todos os dias da reencarnação. Nós temos é que fortalecer em cada um de nós aqueles princípios fundamentais que foi o que Cristo nos ensinou. Né? E que a doutrina espírita resume rigorosamente em 2 só. O Espírito de Verdade disse isso. 2 mandamentos. 2, só 2. Amai-vos uns aos outros como Deus vos ama. E o segundo, instruí-vos. Por que ele disse isso? Que isso bastaria para fazer a mudança na humanidade. Se nós aprendermos a nos respeitarmos uns aos outros, mesmo divergindo na coisa mais firme que possa ser, não concordamos com coisas fundamentais da nossa vida, mas conseguimos respeitar o outro, nós mudamos essa relação de ódio que às vezes acontece na nossa sociedade, às vezes acontece dentro da família. Então, fazer o esforço de amar mesmo aquele que momentaneamente é inimigo. E o segundo mandamento, instruí-vos. Porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente consegue ler e pensar, por exemplo, a respeito do que essa obra aqui nos diz, nós enxergamos a vida, o mundo e as outras pessoas de modo diferente. Kardec conclui dizendo o seguinte a respeito desse ponto da reencarnação, que é a grande ferramenta para a melhoria. O homem que tem consciência de sua inferioridade encontra consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se ele crê na justiça de Deus, não pode crer que venha a achar-se para sempre em igualdade com os que fizeram mais do que eles, com os que são melhores. Sustenta-o, porém, e lhe reanima a coragem a ideia que a inferioridade de hoje não será eterna e que, mediante novos esforços, nós conseguiremos subir para patamares morais muito melhores. Quem é que, ao cabo de uma carreira profissional, por exemplo, não lamenta haver aprendido tão tarde a experiência que teria feito uma carreira um pouco melhor, com mais proveito? Entretanto, a experiência que nós tivemos desta vida e das anteriores não está perdida.
mesmo quando nós não alcançamos tudo aquilo que nós desejamos. O espírito, nós vamos utilizar isso numa nova existência. Ora, a visão de ser cristão, de ser espírita, não deve também servir, diz, bom, então eu vou fazer o esforço na próxima. Aí não avança nunca. Então a chamada, e essa é a verdadeira chamada de Jesus para cada um de nós, é que nós tenhamos um desenvolvimento desse esforço contínuo, cada minuto, todos os dias, sabendo que nós vamos tropeçar várias vezes nessa caminhada, mas se nós tivermos e tentar colocar isto em mente, que esta vida aqui, mais ou menos feliz, mais ou menos angustiada, mais ou menos sofrida do que os outros que estão conosco, ela não é a única. Ela é só uma etapa. É só um caminho para que a próxima seja um pouco melhor. Mas nós temos que começar neste momento de agora. É nesse sentido que eu te falei do atrevimento, né? Atrevimento de pensar a respeito disso. Talvez um atrevimento maior de vir aqui e falar para todos vocês, encontrar uma fórmula de vida, que eu não tenho essa fórmula, evidentemente, né? Mas essa fórmula existe. Não tenho porque eu ainda não adquiri tudo isso e vou fazer o esforço, quem sabe, por uma quantidade enorme de existências ainda para adquirir tudo isso. Mas a fórmula está posta para cada um de nós. Ela não está adquirida por cada um de nós, mas ela está oferecida. Que é rigorosamente uma tentativa de, na nossa vida de hoje, nós agirmos como Cristo agia no passado. Aqueles que cometiam enormes pecados, ele dizia, bom, e quem não cometeu? O negócio não é não ter cometido o pecado, é de agora em diante não comete mais. Foi isso que ele disse para a mulher que estava sendo convidado, ele também a apedrejar ela por ter sido adúltera. Atira a primeira pedra que não fez pecado nenhum. Nesse sentido que nós devemos usar a experiência dele e a mensagem dele. Avaliar nossas ações, tentar corrigir as nossas e a dos outros também quando estão erradas, de acordo com um caminho reto de concepção. Mas, fundamentalmente, aprender e fazer um esforço enorme de aprender mesmo a respeitar o próximo. Mesmo quando ele está em erro, mesmo quando não concorda conosco, ele tem direito de não concordar. Não temos direito de desrespeitar ele por ser diferente. Mas é o nosso caminho. Quanto mais nós fizermos isso, sem dúvida nenhuma nós vamos ter um grupo de pessoas vivendo aqui na Terra e quem sabe depois se acompanhando pelo espaço afora, um pouco menos angustiado, um pouco menos conflituoso com todos os outros. Confiantes que lá no final desta caminhada, aí sim, a felicidade vai fazer parte da nossa vida de modo inegável. Mas até lá, o caminho e o esforço de conquistar cada momento deste é nosso. Se nós passarmos a ter uma convicção um pouco mais séria no nossas atitudes do dia a dia, que a reencarnação é um fato, eu tenho certeza que nós temos uma parte dessa fórmula para ter uma boa vida, uma vida feliz, que é o nosso destino de sempre. Muito obrigado, vamos ficar aguardando o retorno da Lisete num dia que a saúde lhe permita, que ela vai nos contar algumas coisas bem melhores. Muito obrigado.